Salve, salve pessoal, professor Holden Macedo na área, para fazer esse módulo de apresentação tradicional aí do meu curso aqui na plataforma do CERS. Então eu vou contar para vocês aí ao longo dos próximos minutos a minha experiência de vida pessoal e profissional. Qual caminho eu segui e tive que enfrentar para estar aqui com vocês hoje, tá? E, inclusive quero dizer que eu fui concurseiro como você. Então eu sei exatamente o que se passa dentro da sua cabeça hoje, as suas angústias, as suas dificuldades, as suas potencialidades. Então, por ter estado do seu lado aí, do lado de lá do monitor, também como concurseiro. E tive a oportunidade, ao longo dos meus mais de 20 anos nessa estrada dos concursos, de ver a perspectiva não só do concurseiro, mas também do professor de curso preparatório, que é onde eu estou hoje, o meu local de fala hoje. Eu também tive a oportunidade de ser examinador de banca, de concurso, e praticamente, então, consegui ter uma visão a mais ampla possível do fenômeno das provas e dos concursos públicos. Então, pessoal, vou colocar aqui o slide para vocês, tá? Eu já fui, como concurseiro, aprovado, logo que saí da faculdade, eu já estava aprovado em primeiro lugar geral do exame de ordem da OAB Rio de Janeiro. Eu fui formado no ano de 2000, já fiz o exame de ordem antes de ter colado o grau e já tinha sido aprovado, então eu já pude pegar minha carteira de advogado alguns meses depois de ter pego o canudo, né, como bacharel em Direito, e eu fui aprovado em primeiro lugar. Esse primeiro lugar me rendeu a medalha jurídica Aguiar Dias, da seccional do Rio de Janeiro, numa época, inclusive, que o exame de ordem não era um exame nacionalmente unificado, realizado pelo Conselho Federal da OAB, como é hoje. Mas eu tenho muito orgulho disso, dessa vitória. Minha pontuação foi 98 de quase 100 possíveis, tá? Bem próximo de 100 nesse exame de ordem, motivo de muito orgulho para mim. E também, saí dos bancos da faculdade, eu já estava aprovado em técnico administrativo do MPU, para esse cargo de carreiras meio do Ministério Público da União como técnico, que na época não exigia ainda diploma de nível superior, porque eu ainda não estava formado. Paralelamente a isso, eu tinha sido aprovado para advogado da Caixa. Então eu formei-me, eu já estava aprovado para técnico administrativo do MPU, já tinha sido primeiro lugar geral no exame de ordem da OAB Rio de Janeiro, aguardava essa nomeação aqui para o cargo de técnico administrativo do MPU e me vi na advocacia privada. Então eu tenho muito orgulho também de ter tido parte na advocacia privada de dois grandes escritórios, o de Blas e Parente e Sorensen Garcia, no Rio de Janeiro, que trabalhava com propriedade intelectual, registros de marcas, patentes, transferência de tecnologia, direitos autorais, etc. E também já integrei a banca da Siqueira Castro Advogados. Então, nesse período aqui, Siqueira Castro Advogados e pós-aprovação, né, no exame de ordem, Siqueira Castro Advogados de Blas e Parente. Depois fui nomeado técnico administrativo do MPU, um concurso que eu tinha sido aprovado ainda durante a faculdade, e aí a Caixa fui aprovado e também comecei a exercer minhas funções como advogado da Caixa, aprovado também em concurso público do CESP e Sebrasp. Ainda durante a minha advocacia na Caixa Econômica Federal, eu fiquei menos de um ano na Caixa, eu fui aprovado também, daqui a pouco eu vou falar, para Defensor Público Federal, tá? Defensor Público Federal, que é o cargo ao qual me encontro atrelado até hoje, pela magnitude, enfim, por tudo que tem de bom e ruim no cargo. Me apaixonei realmente pela carreira e pelo exercício do cargo. E nesse meio período também eu fui aprovado, né, depois de ser Defensor Público Federal, eu também continuei prestando alguns concursos. Cheguei até a segunda fase do concurso de Procurador da República, mas perdi a prova, até uma história engraçada que depois eu posso contar para vocês. E também tinha sido aprovado para advogado do Senado, mas não logrei aprovação nessa segunda fase. Consegui ser aprovado para juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, lá no ano de 2002, mas optei por continuar na Defensoria Pública da União, como Defensor Público Federal, cargo ao qual fui nomeado pelo Presidente da República por decreto de 5 de dezembro de 2001. Então, desde 5 de dezembro de 2001, eu sou Defensor Público Federal e fui progredindo na carreira, fui sendo promovido por merecimento
eu cheguei ao cargo de defensor público federal de categoria especial, que tem atuação hoje perante, né, melhor dizendo, o Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje eu sou defensor público federal de categoria especial com atuação no Superior Tribunal de Justiça. Dentro da Defensoria Pública da União, eu já fui defensor público-chefe, por 2 oportunidades, corregedor-geral, diretor-geral da nossa Escola Nacional da Defensoria Pública da União e presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais em 2 oportunidades. E também como corregedor-geral, eu tive a honra e a oportunidade de exercer a presidência do CNCG, que é o Conselho Nacional de Corregedores Gerais das Defensorias Públicas dos Estados, do Distrito Federal e da União. Tá? Então essa é a minha carreira pública, inclusive em cargos de gestão pública dentro da Defensoria Pública da União e da minha carreira profissional. Fora isso, academicamente, eu sou especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor aqui no SES, na nossa grande casa, que é o SES, e, como eu falei para vocês anteriormente também, ex-examinador das bancas CESP, SEBRASP e Movens, elaborando o quê? Questões objetivas, discursivas e participando também de provas orais em concurso para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Delegado de Polícia e cartórios. Então, realmente, eu tenho uma ampla visão do processo por ter exercido todas essas funções aí dentro da banca CESP, SEBRASP e da banca Movens. Eu sou autor de livros e artigos relacionados principalmente à temática do acesso à justiça e dos princípios institucionais da Defensoria Pública. Eu tenho alguns deles aqui em mãos, tá? Tenho alguns livros aqui em coautoria, o meu livro autoral próprio aqui, de princípios institucionais, que eu inclusive preciso rever para que ele volte ao prelo, tá? Que volte a estar disponível aí para vocês. E, paralelamente a essa minha produção intelectual, eu gostaria de trazer para vocês que eu sou produtor de conteúdo digital. Eu tenho diversos e-books aí disponíveis na internet. Você pode achar alguns deles aqui no meu site, o Linktree bio lkt.bio/holden.macedo. Só clicar aí no seu arquivo PowerPoint que ele vai te direcionar, ou então você digita aí no seu navegador. Eu tenho artigos publicados e materiais nas minhas redes sociais, tá? Por exemplo, na plataforma Medium, basta clicar que você vai achar muitos desses artigos aí, relacionados ao quê? A desenvolvimento pessoal na preparação para provas e concursos públicos, tá? Eu tenho um canal do YouTube onde eu tenho vídeos sobre desenvolvimento pessoal e preparação para provas e concursos públicos. Eu tenho meu Instagram, onde eu publico posts e respondo as caixinhas nos meus stories, com mentorias individuais para você. Então, qualquer dúvida que você tenha na sua preparação para qualquer prova e qualquer concurso público, coloca a sua dúvida lá na minha caixinha, nos meus stories do Instagram, que eu tenho prazer de responder, ou então me manda também um direct por lá, tá bom? E eu tenho também canal no Telegram, onde eu faço chegar com mais certeza, né? A postagem no Telegram não entra aí nos algoritmos de barreira das redes sociais, né? Que exibem aí para poucas pessoas dentro da minha lista de contatos os meus posts, então você tem a chance de receber diretamente os meus posts e os avisos das minhas lives, que eu também faço dentro do YouTube, do meu canal do YouTube, sobre preparação para provas e concursos. São lives de mais de 1 hora de duração, onde eu destrincho temas relacionados à preparação para provas e concursos públicos. Então você tem tudo isso, vídeos e lives lá no meu canal do YouTube. E também sou mentor para provas e concursos públicos. Todos esses detalhes aqui eu vou deixar para você acessar, tiver contato e travar contato comigo no final desta apresentação, um slide onde você pode me achar aí nas redes sociais e nas plataformas de uma maneira geral. E nesses 20 anos de estrada, pessoal, 20 anos na estrada dos concursos públicos, tá? Eu tive a oportunidade muito grande de desenvolver candidatos para que tenham o melhor desempenho possível. E pode contar comigo, porque eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para te levar com segurança e rapidez nessa estrada. Então, com segurança e com rapidez, eu quero te levar
a sua aprovação, mas depende de você. Você tem que fazer a sua parte, tá? Você, vou até quase colocar o dedo na câmera. Então presta atenção, meu amigo, porque você tem que se comprometer comigo. Não é só um comprometimento meu para com você. Você tem que se comprometer comigo. E aí eu trago uma frase muito boa que eu gosto, tenho ela aqui no meu desktop, no wallpaper, colo ela para todo lugar da casa, do Arthur Ashe, que é um tenista norte-americano, campeão de vários torneios, como o torneio de Wimbledon, por exemplo, na década de 60, 70 até 80, quando ele se aposentou, e ele falava o seguinte: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Depende de você, não tem desculpa, tá? Se você tá lhe faltando alguma coisa. Você acha que tem candidato de preparação para provas e concursos perfeito? Não tem. O que você tem que se comprometer comigo, meu amigo? A se desenvolver e a se motivar diariamente. Então é desenvolvimento diário e motivação diária. Vocês acham que eu escrevi esse livro aqui, que eu demorei acho que uns 2, 3 meses para escrever, todo de uma vez só? Não. Eu escrevi 1 página, 2 páginas, 3 páginas por dia. E é a mesma coisa com você. Passar em provas e concursos é uma preparação de médio, longo prazo. Você tem que fazer o seu 1% ao dia. Se você não fizer esse 1% aqui por dia, você não vai estar no seu caminho de aprovação. Então, demora, convença-se disso. Então, você precisa de comprometimento para se desenvolver diariamente e se motivar diariamente também. Tá? O que é a motivação diária? Não basta você querer muito depois de ver esse vídeo aqui do professor Holden, eu quero muito passar nesse concurso, tal. Cara, não adianta você querer só hoje, você tem que querer todos os dias da sua vida até ser aprovado. Então é motivação diária e desenvolvimento pessoal diário, tá? E o principal, não desistir nunca. Não desistir supera qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Eu conheço vários candidatos que demoraram aí 10 anos para serem aprovados, que tinham todas as dificuldades do mundo e todas as condições de desistir e não desistiram. E como eles não desistiram, eles superaram todas essas dificuldades e obstáculos. Eles foram aprovados. Então cabe a você, meu amigo, com todas as dificuldades que você tem, onde você esteja, o que quer que você tenha e o que quer que você faça, se você não desistir e persistir, você vai chegar lá e vai ser aprovado. Tá? É isso que eu espero de você. E para finalizar, nesse vídeo de apresentação, eu também quero dizer que as minhas aulas, elas são bastante dinâmicas, sem tantas formalidades que existem aí, por isso que eu até estou bastante informal aqui para travar esse relacionamento aqui, olho no olho, mais sincero, mais honesto. Você vai conhecer o meu lado bom, o meu lado ruim. Eu vou tentar te passar sempre o que eu tenho de melhor, mas a gente é falho, a gente é humano, e eu quero ter a mesma linguagem fácil para você compreender e chegar aos seus itens necessários para a sua aprovação. Então é um bate-papo, nossas aulas são as mais descontraídas e informais possíveis para que você possa aprender mais. E pessoal, para aprender, você não pode ficar com dúvida. Então não fique com dúvida, tá? Eu te peço, todas as dúvidas que você tiver, manda para mim, aqui pela plataforma do SERS ou por intermédio das seguintes redes sociais que eu vou colocar aí agora na tela para vocês. Então eu tenho algumas redes sociais, eu já até falei aqui no início aqui desse vídeo de apresentação, e eu vou reforçar, tá? O meu Instagram, o meu YouTube, tá? Se inscreva lá no meu YouTube, tá? Me siga lá no Instagram, manda mensagem lá nos stories, mentorias individuais, veja meus feeds, tá? Entra também no meu canal do Telegram e se inscreve, porque no canal do Telegram eu compartilho os PDFs que eu disponibilizo gratuitamente durante as minhas lives, tá? Então tá tudo aqui dentro do canal do Telegram e eu também te aviso das minhas lives. E também no meu Linktree Bio tem material gratuito e a cereja do bolo também é a minha comunidade no Facebook, aonde você pode se inscrever para entrar na próxima imersão. Se você se inscrever nessa lista VIP aqui, na próxima abertura de vaga para minha comunidade, você vai estar em primeiro lugar, em primeira mão, recebendo para fazer parte aí de um verdadeiro grupo de mastermind de concurseiros que querem se desenvolver e serem aprovados melhor e mais rápido em provas e concursos públicos. Pessoal, tá dado o recado,
Então aí minhas redes sociais, eu espero que você possa fazer bom uso delas e eu espero que você possa gostar desse meu curso aqui, que tem uma bagagem de 20 anos aí na preparação para provas e concursos públicos, nessa bela estrada aí de aprovação que você vai percorrer. Tá? Um abraço do professor Holden, vejo vocês em breve e vamos sempre em frente, que não temos tempo a perder. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Holden na área, então, para a gente continuar os estudos de Direito Civil, abordando a LINDB, como é próprio desse bloco. E aí, pessoal, nosso tradicional slide na tela, para mostrar para vocês que, com relação à LINDB, a relevância estatística de estudo estratégico para vocês está relacionada a esses dois pontos que a gente vai abordar ao longo desta aula e da próxima, ok? E aí, eu queria, pelo menos, poder dar para vocês uma visão geral do tema LINDB, dentro do panorama da base que você tem que formar para o seu concurso público, tá? Antes da gente ingressar nesses dois pontos de relevância estatística e estratégica. E aí, com relação à LINDB, eu queria pontuar para vocês que por que se estuda e que se deve estudar com bastante atenção esse tema? Porque no Brasil a lei é a fonte primária do direito. Os operadores do direito, ao solucionar os conflitos ou analisar posições e situações jurídicas dos sujeitos, eles partem da lei. A lei é a fonte primária do qual emergem direitos e obrigações para as pessoas. Então, direitos, deveres e obrigações para as pessoas. Então, é dever do operador do direito dentro de um sistema civil law, que é o nosso sistema, ao qual o Brasil se filiou há muitos e vários anos e ainda se mantém firme ao civil law, não tão firme assim, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Então, se a lei é a fonte primária para os operadores, vocês têm que estudar a LINDB, que ela regula exatamente o processo relacionado à aplicação, à interpretação, à vigência das leis, tá? E aí eu quero abrir um parênteses rápido com vocês para mostrar que desde a emenda constitucional número 45 de 2004, essa emenda constitucional ela foi promulgada na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi a iniciativa na época do Poder Executivo, chamada PEC da Reforma do Judiciário. E pretendeu-se racionalizar o sistema judiciário brasileiro, trazendo elementos da common law anglo-saxônica. A gente estuda no início da faculdade, lá em Introdução ao Estudo do Direito, ou então você viu isso lá em Direito Comparado, como matéria eletiva ou optativa, ou então você viu lá no final da faculdade, como Filosofia do Direito, mas certamente você estudou os sistemas de fontes do direito, que se divide em sistema do Civil Law e do Common Law. Então, o Brasil tradicionalmente se filia ao sistema do Civil Law. Porém, nós temos flertado, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, a PEC da Reforma do Judiciário, que introduziu e fez valer no sistema jurídico brasileiro a sistemática da súmula vinculante como fonte formal do direito, até culminar com o artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015. Eu disse processo civil, que vocês vão estudar com mais pormenor lá dentro da cadeira de processo civil, com seu professor ou com seu livro aí favorito de doutrina. E aí, o 926 do Código Civil veio para, de uma vez por todas, tentar introduzir a chamada força dos precedentes. Embora ainda a fonte primária do direito brasileiro seja a lei, cada vez mais ganha proeminência como fonte do direito, onde nascem direitos e obrigações e deveres para as pessoas, para os sujeitos, a jurisprudência. Tá? Então, acompanhe essa guinada, esse flerte do Brasil com o sistema do Common Law, desde a Emenda 45 de 2004 até o 926 do CPC 2015. Porém, eu quero chamar a atenção para vocês que ainda assim a lei é a fonte primária do direito brasileiro. Não fosse assim, dessa forma, não estaria a Constituição lá no artigo 5º, inciso 2º, prevendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Então a lei ainda hoje é a fonte primária do direito brasileiro. E por isso
a importância de nós estudarmos a LINDB, que é o decreto-lei, né, foi aprovado em 1942, sob a forma de decreto-lei 4.657 de 42, que sofreu várias emendas e alterações desde então, conhecida pela doutrina como lex legum, ou norma de sobre-direito, ou lei sobre leis. Daí a importância de se estudar a LINDB. Você está estudando a forma, né, em que vai viger, a forma em que vai ser aplicada, a forma que vai ser interpretada, que vão ser supridas as lacunas decorrentes da fonte primária do direito. Então, como fonte primária do sistema jurídico, a LINDB ela vai regular quando a lei entra em vigor, ou seja, a vigência, onde ela vai se aplicar, a aplicação da lei no espaço, quando ela vai se aplicar, a aplicação da lei no tempo, e a forma como deve ser interpretado e integrado todo o ordenamento jurídico em caso de lacuna, ou então como deve ser interpretado o direito, lá como destinatário final aí, pelos juízes, que aplicam, né, o direito em abstrato, as normas em abstrato nos casos concretos. Esse é o quadro de estruturação da LINDB para vocês. Eu não vou entrar em detalhes, né, o artigo 1º e 2º trata da vigência das normas, é um mapa da nossa jornada ao longo desta aula de hoje, tá? Então a gente vai falar sobre vigência, artigos 1º e 2º da LINDB, sobre obrigatoriedade das leis, o 3º, integração de normas, o 4º, interpretação das normas, o 5º, aplicação da lei no tempo, o 6º, 7º a 19, aplicação da lei no espaço, e do 20 ao 30, a gente não vai falar, eu vou abordar, obviamente, esse assunto daqui a pouco para vocês, porque a gente está tratando de normas sobre segurança jurídica e eficácia e eficiência na criação e aplicação do direito público, que é a recente alteração, não tão recente assim, da Lei 13.655. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E com relação à LINDB, eu quero deixar bem claro que não é objeto desse curso, e você pode e deve complementar seus estudos com a disciplina constitucional acerca da elaboração das leis, artigo 59 e seguintes da Constituição e a doutrina que você quiser estudar, tá? Então, quem gosta de fazer um mix aí, estudar matérias para dar mais eficiência, dar mais até interesse para o seu cérebro, para que você possa se manter sempre focado, faça o link dessa matéria que você está assistindo comigo hoje aqui, com a sua aula de direito constitucional relacionado à elaboração das leis, o processo legislativo, tá? E também você vai estudar a LINDB nos artigos 20 a 30, e eu não vou abordar isso aqui, sobre regras de segurança jurídica, eficiência e criação da aplicação do direito público. Então, não é tema de direito privado, não é tema de direito civil, e essa aplicação é voltada exclusivamente para disciplinas e matérias como direito administrativo, financeiro, direito orçamentário, direito tributário. Então fica ligado nisso aí, que a gente não vai abordar o artigo 20 a 30 da LINDB, exclusivamente até o artigo 19, tá bom? E aí, pessoal, a LINDB era anteriormente chamada de LIC, na verdade, Lei de Introdução ao Código Civil, porque ela veio como uma lei para tentar melhorar e facilitar a aplicação do Código Civil e das outras leis no ordenamento jurídico brasileiro. Então, tradicionalmente, os professores de civil ficaram com a responsabilidade de introduzir esse assunto, esse tema, para vocês, estudantes, ok? E aí, em 2014, tá? Melhor dizendo, em 2010, a Lei 12.376 alterou o nome do decreto-lei, inclusive introduziu lá esses artigos 20 a 30, alterou o nome da LINDB da LIC, na verdade, da Lei de Introdução ao Código Civil, que virou LINDB, como muito mais propriamente deveria ter sido desde o início, uma norma mais técnica, né, porque ela não se aplica como uma lei de introdução ao Código Civil, ela se aplica à forma de elaboração de normas, aplicação, integração, como eu falei antes para vocês, tá bom? E aí, vocês vão me perguntar, mas Holden, você falou que a LINDB é uma lex legum, é uma lei sobre leis, é uma norma de sobre-direito. Existe no ordenamento jurídico brasileiro alguma outra lei que trate também desse tema? E eu respondo que sim, é a Lei Complementar 95 de 98. Então, além de processo legislativo, além dos artigos 20 a 30 com os professores de direito público, você também pode ler complementarmente a essa aula a Lei Complementar 95 de 98, que foi editada com base no artigo 59, parágrafo único da Constituição, e que tem assuntos comuns e também complementares aos da LINDB. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, a LINDB ela não diz qual é o dies a quo e o dies a quem correto para a contagem do prazo de vacatio legis.
ela não diz qual é o primeiro dia que deve se contar o prazo da vacatio legis prevista, né, como forma, né, de poder se editar uma norma jurídica no ordenamento brasileiro. E aí, a Lei Complementar 95 de 98, ela prevê que a contagem do prazo de entrada em vigor das leis que estabeleçam períodos de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e também do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Pouco importa se ele cair em feriado, em dia não útil, tá? Então, tem complementariedade e tem assuntos comuns entre a LINDB e a Lei Complementar 95. Estudem, tá? E aí, nós vamos focar nosso estudo estatístico estratégico aqui agora no primeiro ponto, que vai tratar da eficácia, conflitos de lei, vigência, revogação, e obviamente eu vou começar aqui pelo artigo 1º da LINDB, que trata exatamente desse fenômeno da vigência das leis. Porém, antes de entrar no fenômeno da vigência das leis, eu vou colocar na tela aqui para vocês a famosa pirâmide ou escada pontiana. Grande jurista alagoano, brasileiro, Ponte de Miranda, José Cavalcante Ponte de Miranda, ele bolou essa teoria, né, ele construiu essa teoria, aonde ele enxerga, tanto nos atos e negócios jurídicos, que foi talvez a origem maior da teoria, mas que se aplica também às normas jurídicas de uma maneira geral, ele enxerga 3 planos de existência. Por isso que é chamado de escada pontiana ou pirâmide, porque eu tenho planos em sequência a serem galgados. Então, primeiro eu tenho a existência, depois a validade e depois a eficácia, tá? Sem as quais eu não posso passar de um ponto para o outro dessa pirâmide, dessa escada pontiana, tá? Então, falei um pouquinho aqui no slide sobre a escada pontiana, tá? As normas jurídicas, elas podem ser existentes e inexistentes. Eu estou tratando do plano da existência. Elas podem ser válidas ou inválidas. Eu estou tratando do ponto da validade. E elas podem ser também eficazes ou ineficazes, tá? São essas as categorias. E aí, para aprofundar no assunto, pessoal, clica aí nesse link que eu coloquei aqui para vocês, tá? Dá um clique aqui no link. Por quê? Porque eu não vou ter tempo de aprofundar na escada pontiana para vocês. Clica aí e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais como complementariedade ao estudo de hoje. Uma observação preliminar. A lei, em sentido amplo, esse conceito de lei, ela pode ser tomada em sentido estrito e em sentido amplo. A lei em sentido amplo pode ser qualquer norma jurídica de comportamento emanada pela autoridade competente, coercitivamente imposta à observância da comunidade. Então, da coletividade. E essa norma, ela pode ser uma norma constitucional, lei em sentido amplo, norma constitucional, ela pode ser uma lei complementar e lei ordinária, e aí seria uma lei em sentido estrito e também medidas provisórias e etc. E aí, eu estou falando isso porque daqui a pouco isso vai ter relevância científica aqui para o nosso estudo de hoje. E aí a questão da existência da lei em sentido amplo, tá? Eu estou falando aqui plano da existência, que é melhor estudado dentro do direito constitucional relativo ao processo legislativo, como eu disse para vocês lá, que vocês têm que fazer esse estudo complementar. Mas, resumidamente, a norma ela é considerada existente se foram observados os elementos essenciais da sua edição, se tem agente, objeto e forma, e também elementos específicos, caso a norma assim exija, como, por exemplo, iniciativas específicas e exclusivas. Tá bom? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Passar para o próximo degrau da escada pontiana. Eu falei da existência, agora a gente está falando aqui da validade. Então, uma norma jurídica em sentido amplo, para ser válida, ela tem que estar integrada no ordenamento jurídico, ou seja, ela tem que cumprir certas condições formais e materiais com a sua produção. Então, ela tem que, em primeiro lugar, obviamente, respeitar a forma prevista na Constituição, né, as formalidades do processo legislativo. E tem que respeitar também os requisitos materiais, que normalmente também estão produzidos na Constituição da República, tá? Que vocês vão se aprofundar depois, obviamente, dentro do tema de direito constitucional. Então, somente quando está finda essa fase constitutiva do processo de integração da norma, é que se diz que ela é uma norma válida, tá? Por intermédio da sanção presidencial ou da promulgação pelo Congresso Nacional. Essas casas legislativas fazem a análise desses requisitos prévios. E esse plano da eficácia, ele vai decorrer, por último, né? Eu falei de existência,
validade, e agora eu falo da eficácia. E o plano da eficácia, ele decorre diretamente do preenchimento pela norma dos requisitos e das condições previstas nos planos anteriores. Então, quando é que a norma jurídica, em sentido amplo, a lei em sentido amplo, ela é eficaz? Quando ela existe e quando ela é válida. Se ela existe e ela é válida, ela pode produzir efeitos no mundo jurídico. É isso que se entende por efeito, por eficácia, né? A capacidade que a norma tem de produzir efeitos no mundo jurídico. Abro um último parênteses para a gente encerrar esse bloco para dizer o seguinte: até mesmo as normas inexistentes, que não preencheram o requisito da existência, inválidas, que não preencheram o requisito da validade, e elas, por assim dizer, elas são fatos jurídicos e não normas jurídicas, tá? Há essa distinção. Uma norma jurídica só é norma jurídica quando ela é existente, válida e eficaz. Se ela não preenche a existência e a validade, ela pode produzir efeitos? Como eu disse anteriormente para vocês, em regra, não. Em regra, não. Porém, o STF, por exemplo, pode modular os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade para um momento futuro pós-declaração. É o que aconteceu, por exemplo, com a DIN 3.819, que incorporou, que foi proposta em face de uma lei de Minas Gerais, que incorporou advogados de empresas públicas de Minas à própria Defensoria de Minas, e que o tribunal, por maioria, aplicou o artigo 28 da Lei 9.868, que vocês conhecem aí também do direito constitucional, e disse que a declaração teria eficácia somente a partir de 6 meses a contar da data da decisão do Supremo. Então, o que foi feito aí? A norma foi considerada existente, porém inválida, mas produziu efeitos mesmo sendo inválida para 6 meses após essa declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Desde o momento da sua edição até 6 meses depois da decisão do Supremo, embora inválida à luz da Constituição Federal, por ter incorporado cargos de natureza distinta, que não poderiam ser incorporados à carreira da Defensoria, eles foram mantidos por vários anos lá, até que 6 meses depois tiveram que sair, esses advogados incorporados. E aí, pessoal, no próximo bloco eu vou começar a analisar especificamente do artigo 1º da LINDB até o último artigo 19, que interessa aos blocos desta primeiro macro tema do nosso curso de Direito Civil, tá bom? Então, bons estudos para vocês, tá? Vou até colocar aqui o bons estudos e até a próxima aula a gente volta nesse ponto. Salve, salve, pessoal! Continuando, então, do ponto onde paramos no bloco anterior, analisando a boa e velha Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com enfoque estratégico nesses 2 pontos aqui, de eficácia, conflito de leis no tempo, vigência, revogação, repristinação, retroatividade, início e cessação da obrigatoriedade, aplicação da lei no tempo e no espaço. E, especificamente agora, eu vou passar artigo por artigo da LINDB para que a gente possa ter o maior aprofundamento possível no espaço de tempo dedicado a esse microtema, ok? O artigo 1º da LINDB, ele diz que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. É o famoso sistema síncrono. Então, o Brasil adota o sistema síncrono, segundo o qual a lei entra em vigor na mesma data em todo o território nacional. E, portanto, nós estamos falando aqui de entrada em vigor. Entrada em vigor remete à pirâmide pontiana, ao terceiro degrau dessa escada pontiana, aonde eu tenho a famosa eficácia, ou seja, a partir do momento que a lei entra em vigor, ela tem a sua presunção de validade, a sua existência formal pela publicação no Diário Oficial e, portanto, começa a produzir efeitos no mundo jurídico e também a vincular as relações jurídicas que estão estabelecidas no nosso território nacional, de maneira síncrona. Ok, agora, pode ocorrer que esse momento da entrada em vigor seja diferente do momento da publicação da lei no Diário Oficial. É a famosa e conhecida vacatio legis. Então, na vacatio legis, a lei vai existir, ao menos presumidamente ela é válida, mas ela ainda não estará apta a produzir os seus normais e jurídicos efeitos, porque ela está submetida justamente a uma condição, tá, suspensiva de
produção de efeitos no mundo jurídico. Por quê? Qual é o motivo disso? Por que o legislador estabelece a possibilidade da vacatio legis? É o que aconteceu, por exemplo, no nosso grande Código Civil de 2002. Ele só entrou em vigor um ano após a publicação. Por quê? Para que os destinatários da norma pudessem se adaptar à sua força normativa, a todas as suas nuances, principalmente em legislações onde há uma quantidade muito grande de interpretações, novas construções paralelas ao que já existia anteriormente, necessidade de adaptação do aparato público, tudo isso leva o legislador a instituir a famosa vacatio legis. E aí, pessoal, conforme preceitua lá o artigo 8º da Lei Complementar 95, eu já tratei disso aqui logo no bloco anterior, não vou repetir, mas a Lei Complementar 95, ela tem aí uma norma específica, tá, que diz que a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar um prazo razoável para que se dela tenha amplo conhecimento, ressalvado a cláusula entrada em vigor na data da sua publicação para as leis de pequena repercussão. Esse é um dispositivo, às vezes, muito descumprido no Brasil, tá? Muitas das vezes acontece a desatenção pelo legislador ordinário a esse dispositivo legal, e é justamente aí que vem a lacuna que é suprida pela LINDB no artigo que eu estou tratando para vocês. Observações importantes. Então, fica ligado aí nessas observações. O artigo 1º da LINDB, ele não se aplica às demais espécies normativas, somente à lei em sentido formal. Lembra que eu falei isso para vocês anteriormente? O conceito de lei em sentido amplo e o conceito de lei em sentido estrito. No caso específico aqui, o artigo 1º da LINDB, ele vai se aplicar às leis em sentido formal ou estrito, ou seja, leis ordinárias e leis complementares, mas não vai se aplicar às demais espécies normativas, de forma, por exemplo, que uma emenda constitucional, um ato administrativo normativo, na ausência de especificação no seu texto, eles vão entrar em vigor, sim, na data da sua publicação, e não 45 dias depois de publicado, de oficialmente publicado, que é reservado apenas às leis formais ou leis em sentido estrito, ok? Segunda observação importante, com relação à legislação tributária. O CTN, ele tem previsão expressa de vacátio para os casos que especifiquem, que vocês vão estudar depois, paralelamente a esse estudo aqui da LINDB, e na seara do direito tributário também, a gente sabe que a vacátio ela tem expressão constitucional para a maior parte dos tributos. Ela tem, por exemplo, exceções do imposto de importação, imposto de exportação e IOF, e também prazos diferenciados de anterioridade nonagesimal e de anterioridade simples, que os senhores vão estudar também lá no campo do direito tributário. E quanto à contagem desse prazo de vacátio, eu também falei logo no bloco anterior, atente aí para o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar, conta o dia da entrada em vigor a partir do momento da publicação da lei até o último dia do prazo, ainda que caia em domingos e feriados, entrando em vigor no dia imediatamente subsequente, tá bom? Esse prazo ele não vai se suspender e não vai se interromper também, tá? Fiquem atentos para isso. E com relação à execução das leis que dependam de regulamento por intermédio de decreto, tá? Do presidente da República ou do chefe do Poder Executivo. Nesse caso, o professor José Maria Serpa Lopes entende que esse prazo de 40 dias em relação a essa parte da lei que depende de regulamento, ele vai se contar a partir da publicação do regulamento, ok? Vamos para o parágrafo 3º e 4º desse mesmo artigo 1º, que dizem o seguinte: se antes de entrar em vigor a lei, ocorrer nova publicação do texto, destinada à correção, o prazo do artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr novamente, tá? Então há uma renovação do prazo de 40 dias em relação à famosa lei corretiva. Então, quando sobrevém uma lei corretiva, esse prazo de vacatio legis ele é renovado a partir da nova publicação. E também as correções do texto em lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, se a lei já está em vigor, eu vou considerar a correção do seu texto lei nova e, portanto, novamente renovado o prazo de vacátio de 45 dias. O professor Washington de Barros Monteiro, ele ressalvava que o juiz ele tem o poder de corrigir a lei
tá? Ainda que a lei errônea, né, a lei errada, ainda que faça sentido o texto errado. É uma questão aí de aplicação e interpretação da lei, que a gente vai ver, inclusive, um pouquinho mais à frente, mas tem a ver com o fenômeno da lei corretiva, então não tenho como deixar de falar para vocês nesse momento. Artigo 2º da LINDB. Não se destinando à vigência temporária, a lei entra em vigor até que outra a modifique ou a revogue. É o famoso princípio da continuidade das leis. Isso significa dizer, pessoal, o seguinte, que essa lei ela não pode ser revogada por decisão judicial, por ato do Poder Executivo e também por convenção das partes em um contrato ou qualquer outro negócio jurídico. Tá? Aí a gente aplica, inclusive, o princípio da separação dos poderes, porque as leis elas são atos típicos do poder legislativo e, portanto, elas não podem ser revogadas por ato de outro poder, como, por exemplo, um ato do Poder Executivo. Aí vocês vão falar, mas e o Supremo Tribunal Federal quando declara inconstitucional uma lei, professor Holden? É óbvio que vocês vão estudar isso em constitucional. Quando o Supremo declara inconstitucional uma lei, ele não está atingindo a existência da lei e retirando ela do ordenamento jurídico, não. Ela está impedindo a lei, o Supremo está reconhecendo que a lei é inválida, frente a dispositivo da Constituição, e, portanto, essa lei ela não vai ter eficácia, ok? É um fenômeno diferente que acontece aí. E, obviamente, a lei também ela não pode ser derrogada pela convenção das partes. E também pelo desuso, tá? Não pode haver derrogação ou abrogação de lei pelo desuso, tá? Em respeito à separação de poderes e ao princípio do Equal Protection of Law. Então, me dá exemplo de lei temporária, professor. Eu trouxe aqui o exemplo da lei da Copa, citei o artigo para vocês, e também da lei da pandemia, que nós vamos estudar nos próximos blocos aí, tá bom? O artigo 2º da LINDB, ele diz também, ele vai tratar do fenômeno conhecido como revogação. E o que é esse fenômeno da revogação? Eu tenho, obviamente, a abrogação, que é chamada de revogação total, e a derrogação, que é a revogação parcial de uma lei, tá? Ou de artigos de lei. E essa revogação, ela também pode ser expressa ou pode ser revogação tácita. E é aí que entram as grandes discussões jurídicas. E aí eu vou fazer uma pergunta de prova oral. Se eu fosse examinador, eu perguntaria para você. A coexistência de duas leis de igual hierarquia e com preceitos antagônicos é possível? O que vocês acham, pessoal? Pausa o vídeo aí e me dá essa resposta. Eu vou te responder que depende. Ela deve ser analisada no caso concreto para saber se encontra correto ou não. Tá? Por quê? É possível a gente dizer que, em regra, não. Duas leis da mesma hierarquia com preceitos antagônicos não coexistem. Porém, elas podem coexistir se uma delas tem caráter geral e a outra tem caráter especial. E aí eu trouxe um exemplo clássico aí para vocês compararem o artigo 51 do Código Civil de 2002 com o artigo 4º da Lei de Locações de Imóveis Urbanos. Compara aí e perceba que, embora a Lei de Locações seja contrária ao Código Civil e anterior a ele, né, a Lei de Locações é de 91, o Código Civil de 2002, não há o fenômeno aí da abrogação ou da derrogação, especificamente com relação ao artigo 4º da Lei de Locações. Continuando, pessoal, a gente vai, no próximo bloco, dar seguimento. Eu me equivoquei aqui, dá para a gente seguir. Vamos continuar, então, no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, que diz que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. É o famoso fenômeno da repristinação. É um daqueles conceitos que se você não souber na hora da prova, você não mata a questão. Não é intuitivo falar de repristinação. Eu costumo dizer que há matérias dentro do direito que não são intuitivas. É a mesma coisa que jogar futebol e jogar golfe. Jogar futebol, qualquer criança de 1, 2 aninhos de idade aprende a andar, já chuta uma bola. Agora, bota um taco de golfe na mão dela e manda ela atacar para ver se ela acerta o buraco. Então, esse é um conceito que você tem que saber. Ou você sabe na hora da prova, ou não sabe e vai errar. E o que é repristinação? A repristinação ocorre exatamente quando uma lei revogada perde a vigência por conta de uma lei revogadora. Tá? Então, prestem atenção para esse conceito. Uma lei é restaurada por outra lei que revogou a lei revogadora? Não, não é a regra. E aí eu faço uma pergunta
de prova estilo CESP e SEBRASP para vocês analisarem. Segundo a disciplina legal da LINDB, o fenômeno da repristinação não é aplicado no direito brasileiro. Olha só que casca de banana e que questão que ia derrubar muita gente na prova. Está errado. Porque, na realidade, a resposta correta sobre a repristinação é que, em regra, ela não se aplica. Mas o parágrafo 3º do artigo 2º fala, salvo disposição em contrário. Então, se a lei revogadora, a lei que revoga, a lei revogadora, disser que está repristinada a lei revogada, aí sim pode ocorrer o fenômeno da repristinação. É o que eu expliquei aqui nesse tópico, que você vai ler com calma para entender melhor. O artigo 3º da LINDB diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, o famoso princípio da obrigatoriedade das leis. Tá? Então, de todas as pessoas, sem distinção, elas têm que obedecer à lei, inclusive os incapazes, porque ela tem esse caráter de generalidade. E para explicar a obrigatoriedade da lei, surgiram 3 teorias, a da presunção, a da ficção jurídica e a mais utilizada hoje por lógica, né, por dedução lógica, por ter um fundamento suficiente para explicar essa obrigatoriedade das leis, é que uma regra, uma norma jurídica tem uma razão social e jurídica para ser editada. E, portanto, seria atributo da própria norma editada ser obrigatória para a totalidade dos cidadãos daquele país. E aí eu trago 2 precedentes do STJ que explicam um pouco, né, a aplicação do princípio da obrigatoriedade das leis, que vocês vão ler ainda agora, antes de fechar o material da aula, tá? E quero fazer observações importantes aí para vocês. Primeiro, a doutrina civilista cita como exceção ao princípio da obrigatoriedade o artigo 8º da Lei de Contravenções Penais e o artigo 21 do Código Penal, que vocês vão ler com calma aí, pausando o vídeo. Tá? Nesse caso, eu penso que não se tratam realmente de exceções ao princípio da obrigatoriedade das leis. Se a gente aplicar, inclusive, essa teoria da necessidade social. O que acontece aqui? Elas estão influenciando esses 2 artigos da legislação penal codificada, eles estão aplicando apenas a teoria analítica do crime e excluindo a culpabilidade do agente. Tá? Então, não se trata aqui realmente de um fenômeno de exceção ao princípio da obrigatoriedade. E aí a gente passa a tratar do artigo 4º da LINDB, que diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Eu estou tratando aqui, pessoal, de omissão da lei. Então, a norma jurídica está orientando o juiz a como solucionar o caso com base em uma lacuna legal, na lei em sentido estrito. Tá? E, nesse caso, até por conta do princípio do non liquid, né? Ou seja, o juiz não pode deixar sem solução um caso, alegando que a fonte primária de solução daquele caso, que é a lei, não existe ou é lacunosa. E aí, a doutrina, ela costuma, vocês provavelmente já ouviram falar do fenômeno da completude do ordenamento jurídico ou do sistema jurídico como um sistema autopoético, ou seja, a lei ela pode ter lacuna, o ordenamento jurídico não. E parte da doutrina clássica do direito civil, por exemplo, as professoras Maria Helena Diniz, Carlos Alberto Gonçalves, o professor Teotônio Negrão, que é comentarista do Código Civil antigo, né, já falecido inclusive, eles diziam que o aplicador, no caso o juiz, se houvesse e verificasse uma lacuna, ele tinha que suprir observando sequencial e rigidamente a ordem legal da LINDB. Então, primeiro, ele tinha que aplicar analogia. Não sendo possível aplicar analogia, ele aplicaria os costumes. E, finalmente, não sendo possível analogia e costumes, os princípios gerais do direito. A doutrina clássica hoje, ela está abandonada pela doutrina moderna. Os doutrinadores modernos entendem que essa ordem rígida é incompatível com a essência material das regras que informam o processo da integração das lacunas e a perspectiva constitucional do direito civil, dizendo, inclusive, por exemplo, que o juiz pode aplicar na lacuna da lei um princípio constitucional, por exemplo. Tá? Não deixar lá os princípios gerais do direito, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que integra toda as normas do direito brasileiro, né, que inclusive direcionam a interpretação, é, inclusive,
uma das primeiras coisas que o juiz deve fazer em caso de lacuna. Então, não há rigidez na aplicação desses critérios para a solução de lacunas normativas. E, além do mais, o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 140 do novo CPC, não repetiram a velha fórmula lá do artigo 126 do Código de 73. Vocês vão ler aqui e vão verificar que está ultrapassada essa questão de haver uma rígida ordem sequencial para o juiz solucionar as lacunas legais do sistema. E, pessoal, para a gente entender melhor quando é que a gente vai aplicar analogia, interpretação analógica e os demais critérios elencados aqui na LIDB que eu acabei de falar para vocês, a gente vai ter um bloco específico de elaboração de questões, onde eu separei uma questão aonde a gente vai aplicar cada um desses conceitos. Então, é isso. Agradeço a vocês, então, a atenção que me ouviram nesse bloco e daqui a pouco a gente continua na análise dos demais artigos da LIDB, focando no estudo estatístico estratégico aqui para vocês.